Olá, me chamo Rosando Schaufler, presidente da Comissão de Investigação Defensiva da Seccional de Santa Catarina, e estamos aqui no projeto Papo de Investigação, podcast realizado pela comissão. Hoje vamos entrevistar aqui o nosso colega advogado Ângelo Gramilic, especialista na área de investigação defensiva do Estado do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os advogados de Santa Catarina, principalmente com a Comissão de Investigação Defensiva, que é a minha paixão, né, na advocacia, e quero muito contribuir com o crescimento dessa comissão e trazer aqui assuntos relevantes para a gente disseminar o conhecimento acerca da investigação defensiva, que quanto mais advogados souberem como fazer, como conduzir, como utilizar a advocacia, vai ficar melhor, vai se beneficiar bastante. Legal. Doutor Ângelo, já indo direto então ao assunto, o senhor que atua na investigação defensiva já há um bom tempo, qual a sua visão referente ao provimento 188 e a investigação defensiva hoje, como ela é vista a nível nacional? Bom, o provimento 188, ele é curto, ele é objetivo, mas eu penso que isso foi de propósito, tá? Porque assim, você vê que ele tem algumas lacunas que acredito que foram deixadas propositalmente para não limitar o advogado em como ele vai conduzir a investigação defensiva. É em papel? É eletrônico? É reduzido a termo? É gravado? Não tem nada disso, não tem obrigação, né? Não tem formalidade. E aí, de 2018 para cá, nós, atuando profissionalmente, você vê que quando a gente conversa, a gente consegue chegar a uns consensos. Vamos fazer assim tal coisa. A oitiva, mais ou menos, a gente faz... Já tem um consenso. Então, eu acredito que o provimento 188, ele foi propositalmente objetivo para nos permitir desenvolver uma maneira de trabalhar com a investigação defensiva e também implementar ela no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas hoje a investigação defensiva já alcançou uma visão nacional, né? Então, a gente tem a Comissão Nacional, que inclusive somos membros, né? Que já tem um observatório sobre isso, né? A Comissão de Estudos e Regulamentação da Investigação Defensiva. Existe a proposta de um novo provimento, um provimento complementar, que acho importante, mas sempre me preocupo com impor limites e obrigações demais que dificultem o advogado a fazer a investigação defensiva, né? Até porque o ato de investigar é uma coisa livre. Todo advogado sempre... diligentes, né, os bons advogados, eu reputo, sempre fizeram diligências para os seus clientes. Sempre. Isso é desde sempre. Evandro Lins e Silva já fazia naquela época, né? Sim. Então, o pessoal fala na comissão lá de Direito Penal Econômico do Espírito Santo, que hoje as coisas têm nome, né? Antigamente, o advogado diligente, o advogado que faz investigação defensiva. Mas esses nomes são bons porque ajudam a gente a segmentar o tema. Mas, apesar de ser difundido, acredito que a gente tem, enquanto OAB no geral, enquanto advogados, fazer um trabalho para que os advogados conheçam mais e de um ponto de vista prático também. Tá legal, é um inquérito, o advogado é o presidente do inquérito, ele faz algumas diligências, mas como é que eu uso isso? Tá, ele faz a diligência, como é que eu documento isso? Como é que eu levo isso para o juiz? Em que fase eu junto? Né? Então, assim, existe um universo dentro da investigação defensiva que acredito que a gente precisa explorar mais e dar essas ferramentas para os advogados trabalharem nacionalmente. Legal, legal. Eu sempre digo que a advocacia de investigação defensiva, ela sempre existiu, né? Sempre existiu. Deram um nome a ela. Hoje tem nome. E esse nome que é dado a ela é muito interessante porque ela se tornou um novo nicho de mercado para o advogado também, né? Com certeza. Então, tem advogados, como eu sei que o doutor praticamente só atua nessa área, investigando, fazendo investigações para colegas, inclusive, dando assessoria e consultoria para colegas, né? É isso mesmo. Hoje eu praticamente segmentei a minha advocacia para investigação defensiva, né? Mas os advogados que conhecem, eles ficam muito felizes de saber que naquele processo eles têm uma oportunidade a mais. Eu fiz uma investigação defensiva, depois eu dei uma palestra no curso de uma amiga, aí ela se interessou, falou, olha, vamos fazer a investigação defensiva aqui nesse caso para verificar a cadeia de custódia. Eu expliquei a ela, né, que a cadeia de custódia da prova digital precisa de um perito, né, essa é a grande oportunidade da investigação defensiva, podemos lançar mão dos nossos especialistas,
para fazer as verificações, sempre com verdade. Nenhum perito vai dizer nada além do que os fatos ou documentos indicam, mas a gente tem a oportunidade de testar essa tese dentro da investigação defensiva. Então eu chego para o advogado e eu digo, olha, eu sou o seu longa-manos aqui. Você vai me dizer qual prova você quer produzir, qual evidência você quer ressaltar no processo, qual linha de raciocínio você quer defender, e eu vou abrir a descoberta, né? Eu vou começar a encontrar informações preliminares, vou começar a ouvir pessoas, encontrar testemunhas que confirmem ou infirmem a alegação, vai depender da estratégia do advogado, e vou dizer, olha, aqui você pode usar sim esse documento, você pode usar nesse momento, nessa fase processual, nessa outra, vai depender se você quer que o Ministério Público se manifeste sobre isso ou não, mas aí você vai ter também a questão de produzir a prova sobre contraditório ou não, tudo isso tem um peso. Então eu vou dando para o advogado informações, substrato fático documentado, que é o acervo probatório lícito, voltado a uma finalidade processual, que é a investigação defensiva, para que ele escolha a melhor estratégia junto do cliente dele. Então, hoje eu sou um parceiro dos advogados, né? E eu gosto de investigar, doutor. Gosto muito de investigar, por quê? Porque a gente tem como que eu posso dizer? Um desprendimento dos fatos do processo. Eu não estou interessado naquilo enquanto advogado para defender. Eu estou interessado na busca. Isso é muito importante para a investigação defensiva. Ali a gente não faz para ficar só confirmando e criando mais retórica para o advogado usar com mais retórica. É fato, é documento. A prova existe? Vamos documentá-la, vamos trazê-lo para o processo e relatar, dizer, encontramos isso, encontramos aquilo, isso indica, sugere ou prova, aí vai depender de como a coisa se desenvolveu, tal situação, e conclui e entrega para o advogado usar. Então, isso o que os advogados que têm um pouco mais de estratégia, que querem explorar melhor as defesas difíceis, né, principalmente em crimes de violência sexual, crimes de Lei Maria da Penha, que são coisas muito difíceis de defender por causa de toda a jurisprudência, você tem uma oportunidade a mais para fazer essa defesa. Então hoje eu atuo praticamente com investigação, né? Tenho limitado a minha atuação como advogado mesmo, mas eu sou criminalista de formação, né? Mas eu tenho nichado bastante atuação justamente para criar essa separação. Apesar de nós termos advogados também da pessoa contratante da investigação defensiva, né? Mas cria uma separação de interesses, né? Eu não tenho interesse na causa, eu vou te entregar os fatos, se eles forem benéficos, bom, você usa. Eventualmente eu vou encontrar informações que não beneficiam, e o advogado pode simplesmente não usar. E é interessante, né, e relevante destacar que a investigação defensiva, ela não é uma investigação somente para o réu. Exatamente. É para as partes. Vamos entender essa investigação defensiva da parte. Isso aí. O assistente de acusação no crime, ele também pode fazer uma investigação defensiva para colaborar com o Ministério Público na denúncia ou com a Polícia Civil ainda na fase de inquérito. Não é só a defesa criminal ou a defesa civil ou a defesa... a ampla defesa, ela é exercida por ambas as partes, né? E o que eu destaco também, e eu sei que o doutor trabalha muito na área, é de outras áreas do direito, não só da área de processual penal, né, em investigação defensiva, com outras áreas, né? É verdade. Os cases de maior repercussão econômica, né, que a gente fez com investigação defensiva foram cases trabalhistas, né? Em um deles, a gente utilizou a investigação defensiva porque, olha que loucura. Vou tentar explicar de uma maneira objetiva, que foi muita coisa. A mulher entrou com uma ação trabalhista porque o homem faleceu, né? O ex-companheiro dela supostamente havia falecido. Ela entrou como legitimada contra a empresa porque ela teve o reconhecimento incidental na Justiça Federal de vínculo para receber a pensão por morte, né? Então ali ela teve uma união estável, incidental, conhecida para fins previdenciários, e com isso ela entrou com essa ação trabalhista e ganhou também. Já na fase de execução, quando já não tinha mais o que fazer, a advogada trabalhista encontrou uma certidão de casamento dessa mulher com outra pessoa. Pô, que interessante. E aí, olha que interessante, é um documento público, sim, né? Tá no cartório.
é um documento público. Aí ela conversou com outros advogados, o doutor Rodrigo Badiani, né, um grande amigo meu, trabalhista da mais fina qualidade, falou, olha, eu conheço um cara que consegue desenvolver esse documento para ele se tornar um acervo probatório para a gente tentar brigar por essa ação, né? A ação já estava perdida, já estava na hora de pagar, é empresa solvente. Bom, instauramos a investigação defensiva, fizemos alguns levantamentos e encontramos documentos públicos em que aquele marido da certidão de casamento também estava como dependente dela, em outros registros. Nós encontramos também registro da empresa, fornecidos pela empresa, que não indicam que ela era dependente dele, que, por exemplo, os filhos, os que eram segurados para receber alguma indenização, né, trabalhista lá, eram os filhos que receberam a apólice de seguro, e ela não é citada em momento nenhum, e na ficha de funcionário dele, escrita a próprio punho por ele, estava lá, divorciado. Então ele não se reconhecia união estável, pelo menos documentalmente. Tivemos a oportunidade de ouvir os filhos, mas por algum insight eu falei, olha, não confio o suficiente para ouvir. Mas eu mencionei ali os filhos, que estavam qualificados nas apólices, e no final, resolvemos a investigação. Eu conversei com os sócios e com os advogados. Eu falei, olha, agora a gente tem algumas opções aqui. Tá? Bom, eu entendo que existem, em tese, elementos que podem conduzir ao crime de estelionato majorado, né, que recebe o INSS, etc. E a gente pode fazer uma notícia-crime, o crime federal, a gente pode fazer pelo MPF ou pela Polícia Federal. Então a gente já tem uma opção aqui, que é a representação criminal. A gente também pode representar a Procuradoria do INSS, né? Isso adotando providências não necessariamente que repercutem favoravelmente a empresa. Mas agora eu falei, olha, a gente tem favoravelmente para a empresa, a gente tem uma questão aqui que pode proporcionar a gente fazer uma ação rescisória, né? Porque fraude, né? Fraude na legitimidade ativa da ação. Olha que volta que a gente deu para voltar numa coisa inicial, que é a legitimidade ativa, com a investigação defensiva. E aí, eles fizeram um cálculo lá, né, e falaram, olha, a ação está mais ou menos, né, beirando 1 milhão, a gente vai ter que garantir 20% para rescisória, perdão, e isso vai mobilizar muito dinheiro da empresa. Tentar usar isso como ferramenta de negociação para a gente abaixar no valor do acordo. Sim. Falei, tudo bem, a decisão de vocês, as oportunidades são essas, que eu encontrei. Pode ser que hoje eu olhe de novo e veja mais coisa. Naquele momento foi aquilo. Fizemos a representação, eles autorizaram a representação. Claro, tudo documentado, né? E a Polícia Federal instaurou um inquérito policial. Foi uma loucura aquilo. E aí, os filhos foram ouvidos lá. Que eu não tinha ouvido eles porque eu não senti confiança. Foi muito bom ter feito isso. É muito importante esse feeling investigativo, porque assim a gente consegue se defender de algumas coisas que podem acontecer, de malversação sobre os fatos, enfim. E aí, o filho, o homem, falou, olha, essa mulher era amante do meu pai. Na verdade, ela era casada e meu pai era amante dela. E a outra filha, um pouco mais distante, falou, olha, eu nunca vi essa mulher na minha vida, meu pai nunca falou dessa mulher, ela só estava lá no dia da morte dele dando escândalo. Pronto, polícia, assim, documentalmente estava bem comprovado ali, a gente tinha uns elementos de informação bem contundentes, né? E a gente oficiou também o INSS. Acredito que o benefício foi suspenso porque eles estavam muito desesperados para negociar. Enfim, nesse caso, acredito que o acordo ficou em torno de uns 300 mil reais. A empresa decidiu realizar um prejuízo a menor, um prejuízo mais baixo, mas não imobilizar dinheiro ao longo do tempo. Então a gente deu uma opção administrativa para a empresa com a investigação defensiva. Sim. Né? Então, tem outras histórias também. A gente fez o revisional, porque a gente encontrou o funcionário trabalhando em outra empresa. Isso acontece muito. O funcionário recebe benefício, às vezes é reconhecida a incapacidade total dele, né? E aí ele começa a trabalhar de novo em outra empresa, né? Recebendo benefício, ou recebendo da empresa, que era o caso, né? A empresa pagava para ele. Sim. Ele trabalhava em outra empresa. Nós documentamos tudo, fizemos ação revisional,
estimação que estava prospectada em mais ou menos 2 milhões, terminou no acordo de R$200 mil em 10 parcelas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas hoje, no dia a dia, na prática, o senhor está encontrando muita dificuldade ainda das autoridades, tanto de segurança pública, né, em admitir que o advogado tem essa prerrogativa de investigar? Olha, eu não diria que há uma dificuldade, mas há uma... Como que eu posso dizer? Eles meio que ignoram o que a gente está fazendo, sabe? Aí a gente junta num processo, por exemplo, aí o juiz, na hora de aplicar a sentença, nem fala sobre a investigação, o que a gente levantou, entendeu? Aí você faz o embargo, o juiz vai falar, não, mas o juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses levantadas, e aí por aí vai. Então, eu sinto que a dificuldade é que, principalmente nas justiças estaduais, a justiça federal um pouco melhor, a investigação é bem melhor vista, ela é bem melhor recebida também das experiências que eu tive. Agora, para fazer representação criminal, eles recebem bem, tá? Porque a gente usa também, né, como o doutor bem disse, para vítimas também, né? A notícia é crime e a ação penal privada, né, que é uma queixa-crime, elas são bem recebidas com investigação defensiva e avançam bem, porque ela já está bem estruturada. O Ministério Público precisa fazer pouca diligência ou eventualmente nenhuma. Então isso é ótimo. Se eu fosse promotor, eu ia achar maravilhoso. Receber de mão beijada, não né? é? Pronto, Já tá uma pronto. linha de investigação que tem o início, meio e fim e prova, né? Serve como prova, é muito bom, né? Perfeitamente. Eu tenho encontrado na prática, no dia a dia também, muitas situações de extração de conversas de WhatsApp, de Instagram, de redes sociais, onde o pessoal tem usado plataformas digitais para produzir essa prova, né? A gente sabe que ainda há discussão sobre a qualidade de alguns desses sistemas, mas eu tenho usado nas notícias crime, principalmente, quando a gente vai instrumentalizar o golpe do falso advogado, por exemplo, eu tenho utilizado essas plataformas para reproduzir, ao invés de usar uma ata notarial, né? Eu reproduzo com uma plataforma dessas, e daí junto na notícia crime, e os delegados têm recebido com bons olhos. E isso tem agradecido, pô, doutor, instrumentalizou, porque o Instituto Geral de Perícia ia levar 3, 4 meses para fazer essa extração para nós, e além disso, né, acaba prejudicando, porque o cidadão acaba botando todo o celular dele dentro de um processo, né, toda a vida, muitas vezes milhares de fotos de família, né, particulares, porque a extração, quando vai para a polícia científica, extrai tudo. E aí pode encontrar até o que não deveria, né? Acaba prejudicando. Por ser vítima, a vítima acaba tendo que abrir a vida dela, né? Verdade. É bem complicado. Então, eu tenho usado algumas plataformas e tem surtido um bom efeito nessa situação, na fase de processual, né, de inquérito, onde o delegado tem se baseado muito naquilo, daí não é um print de WhatsApp, né? Porque o STJ já tem deixado bem claro que o print não é prova, né? Principalmente eu discuto muito isso, porque o print, a partir do momento que ele transmitiu entre celulares via WhatsApp, por exemplo, ele perde toda a cadeia de metadados. A imagem, ela fica sem originalidade, sem possibilidade de autenticidade, né, de autenticar ela. Então, é muito bom o advogado ter um perito, um expert, né, como o provimento 188 fala, né, do detetive, do advogado. O advogado, ele pode contratar detetive, pode contratar perito, né, assistente técnico, e esse é o ponto. O advogado, ele tem que atuar na técnica e ter alguém sempre de lance quanto a detetive, quanto a perito, né, e sua visão nisso. Olha, eu acho que... Aliás, acho não, tenho certeza. Trabalhar com investigação defensiva sem ter uma cartela de peritos à disposição, pessoas conhecidas, um perito fotográfico, um perito em computação forense, é loucura. É loucura porque o nosso trabalho é conduzir, enquanto advogados de investigação defensiva, conduzir a produção probatória para finalidade processual lícita. Então, como é que a gente vai produzir provas tão técnicas assim? Tem um advogado que
que a gente, na verdade, tem essa mania de achar que a gente consegue fazer tudo que a gente sabe, mas não, a gente tem que admitir as nossas limitações, que são boas porque nos tornam melhores em outras áreas, né? Fala, não, preciso de um perito em computação forense aqui. Para você falar de prejuízo em cadeia de custódia, é muito difícil você fazer sem um perito. Você consegue ali, às vezes, certificar que o teu celular tinha 100 gigas e te entregaram 20, então tá faltando. Tá, aí que você chega lá no STJ, ele vai falar assim, cadê o prejuízo? Aí você vai falar, mas é em ré ipsa. Aí o STJ vai falar, eu quero ver o prejuízo, eu quero um documento que comprova o prejuízo. E aí, quem vai dizer onde está o prejuízo? Perito. Perito vai dizer que foram ocultados. A gente fez uma perícia, e essa perícia foi fantástica nessa ação, porque eram réus de uma mega operação lá no Espírito Santo. Fizemos a investigação defensiva, essa que eu comentei, né, para a cadeia de custódia. Foi contratado um perito. O perito encontrou, inclusive, que foram apagados RIFs do HD que estariam ou deveriam estar todas as provas. Isso, uma centena de ausências de documentos, mas isso foi gritante, porque além de não estar disponibilizada a íntegra, foi selecionado, houve seletividade na prova. Como é que eu vou achar isso? Eu sou bom de computador, eu acho. Você não é perito, meu amigo. Você tem que contratar um perito, porque é o cara qualificado para fazer isso. Sem perito não dá. Sim, eu acho interessante, porque essas extrações, inclusive de mídias, eu também utilizo um perito para fazer extração. Eu, como advogado, eu posso fazer. Eu entro na plataforma, tem lá os videozinhos ensinando como fazer. Sim. Só que é o seguinte, aquela plataforma, nenhuma delas, autentica de qual aparelho está saindo. Então eu preciso de um perito para pegar o aparelho, abrir a tela dele, ver qual o e-mail dele, certificar que é aquele aparelho, fazer fotos e daí demonstrar que ele utilizou a plataforma X para fazer a extração da conversa. Ele precisa também fazer fotos mostrando que o celular existe, que não foi daqui a pouco um outro celular que montaram uma conversa, porque Sim. assim, é questionado. Como a ata notarial ela é questionável, porque o tabelião, o serventuário que vai fazer a ata notarial, o que ele faz? Ele faz os prints, transfere do celular para o celular do tabelião, daí lá ele baixa e bota dentro de uma ata dizendo que ele verificou aquilo ali. Mas qual é a qualificação técnica do tabelião para dizer que aquela conversa ela é originária ou é uma conversa montada? Pois é, hoje, principalmente com as IAs aí, nós conseguimos montar uma interface inteira, rodando dentro de um celular, e o cara vai mexer como se fosse de fato o WhatsApp. Sim, né? sim. Então, que não é uma coisa difícil de fazer. E com datas a pretérito, né? Data, passado, texto, tudo que quiser, incluir fotos, ofensa, fotografias ali que são comprometedoras, né? Não dá para você criar qualquer coisa. Sim, sim. Então, por isso que a certificação de um tabelião, apesar de ser uma camada de autenticação sobre a veracidade daquele documento, o tabelião pode ser levado a erro. Sim. O serventuário ele pode ser levado a erro, e esse é o grande risco da ata notarial. É claro que para você também impugnar isso judicialmente, você vai precisar, né, o que o STJ está pedindo para a gente, a prova da adulteração, a prova do prejuízo, mas tem uma frase que eu gosto muito, foi do perito Peterson: não existe boa-fé em prova digital. Ponto. Não existe boa-fé. E o Geraldo Prado vem falar que tem o princípio da desconfiança já nas provas digitais, que são basicamente as mesmas coisas. Sim. Um é a experiência de um perito em computação forense e outro é a grande experiência de um advogado. Porque, às vezes, mesmo sem querer, a prova é alterada. Né? Às vezes você tem ali um malware no seu computador que, antes de você analisar o HD, ele pode subscrever alguma coisa ali, apagar, deletar, incluir alguma informação, né? E aí já muda tudo, já muda o hash. Né? Por isso que quando a gente vai fazer essas extrações de cópias da polícia, a gente usa um software chamado Encase, que ele bloqueia a subscrição, Sim. mesmo sem querer, mesmo por malware, né? Para a gente ter de fato a cópia bit a bit daquele arquivo para o perito analisar. Ainda assim, software é questionável para bloquear o
a transcrição. O mais adequado hoje, e isso falo com propriedade por ser perito também na área Sim. forense, é utilizar o bloqueador físico. Bloqueador físico, né? O bloqueador físico extrai-se o HD Uhum. e daí faz-se a cópia bit a bit com bloqueador físico. Mas aí é aquela graninha de investimento que só o perito tem. O perito tem e é o advogado, a parte, o cliente do advogado que vai ter. Mas dentro da investigação, infelizmente hoje ainda existe esse problema. O poder público tem os seus peritos, É tem os verdade. seus investigadores, né? A segurança pública, o juiz, o promotor, através de GAECO, eles conseguem. O advogado é tudo privado, né? É tudo contratado. Isso aí. É o perito, é o detetive, nós precisamos contratar. E a parte não tem uma conta bancária, na maioria das vezes, que o Estado tem para contratar, né? E isso prejudica muito. E é interessante que o Dr. Carlos Glavan Pinto da Luz, ele tem um livro que ele fala sobre isso Lembrei disso agora, agora. né? Sobre existir também um sistema de que o cidadão, para se ter a ampla defesa contraditória, ele vai ter que ter o direito de poder contratar o assistente técnico através de um fundo do judiciário. É interessante, é uma tese interessante que ele apresentou de mestrado, se eu não me engano, Sim. que hoje está aí o livro nas bancas, inclusive eu tive a honra de fazer ali no livro dele as prédicas iniciais, então Muito bom. li o livro e é muito interessante. Eu tenho esse livro, li esse livro, e quando o doutor estava falando, já me veio na cabeça isso. É a política pública da produção probatória em favor do réu hipossuficiente. Isso é fantástico, porque eu sempre falo com os advogados. Tudo bem você não querer fazer a investigação defensiva para o seu cliente. Tudo bem o seu cliente não ter condições financeiras de contratar uma investigação defensiva. Mas ele tem o direito de saber que ele tem essa oportunidade. Ele tem o direito de saber que ele pode lançar a mão de alguém ou de um grupo de pessoas qualificadas para dar subsídio defensivo, acusatório ou para alguma finalidade processual que ele tenha, né, para ele utilizar no processo. Então, hoje o advogado tem o seu custo, naturalmente, mas o investigador defensivo também tem o seu custo à parte, né, porque é recomendado que a gente trabalhe um pouco mais distante. Eu pelo menos gosto de recomendar que a gente trabalhe um pouco mais distante. Eu já fiz investigações defensivas para os meus casos, mas eu não prefiro, né? Eu prefiro fazer para de outros advogados porque o efeito é devastadoramente melhor. O encontro os encontros, né, das provas são bem mais desapegados de interesse processual, porque a investigação defensiva, ela naturalmente é enviesada, não tem como a gente dizer que não é. Ela tem um viés da defesa. Assim como, mesmo que a gente diga retoricamente que a investigação policial não tem viés nenhum, ela tem um viés da acusação. Ela busca elementos que vão gerar uma condenação ou vão representar um ilícito penal. Então, nós temos vieses dos dois lados, né? E isso são inerentes às investigações, certo? Então, é muito importante que os réus, principalmente em processo penal, a gente fala mais de processo penal e investigação defensiva, porque é o carro-chefe, o advogado criminalista sempre foi o cara que foi atrás das provas, né? Mas é fundamental que as pessoas tenham direito a produzir a sua própria prova e não ficar reativos no processo, porque hoje a reatividade é quase uma condenação certa, né? Porque o processo se tornou um rito para condenar, um caminho comum para condenar. Então, resistir a isso é utilizar todas as armas que a gente tem na advocacia em favor dos nossos clientes. Em 2025 eu estive em São Luís, Maranhão, palestrando no Congresso Nacional de Criminalística. E foi interessante que lá no Congresso é voltado para peritos mais, né? A Defensoria Pública de alguns estados estavam lá buscando mais informações, e a minha palestra lá, eu fui palestrar falando sobre investigação defensiva e principalmente o papel do assistente técnico na investigação defensiva. E após vieram conversar comigo de 2 estados que eles estavam montando núcleo de investigação defensiva nos estados da Defensoria Pública dos estados. Excelente. Achei interessante. Então eles já estão começando, acho,
a forma que está sendo trabalhada hoje pela OAB, principalmente, tanto o Conselho Federal, enaltecendo e buscando, inclusive, ser inserida no nosso Estatuto da Ordem, na lei federal, a investigação defensiva como uma prerrogativa, que ela né, ao nosso ver, a ampla defesa e contraditório, ela busca isso, né? Estamos aqui com a ampla defesa, Exatamente. né, das comissões, então, nesse ponto, nós temos que buscar cada vez mais enaltecer a investigação defensiva, né? E o doutor, a gente vê que tem se destacado a nível nacional nesse ponto, buscando, sim, fazer um diferencial. Mostrar para o advogado que ele não está sozinho, principalmente, que ele tem as ferramentas e replicando o conhecimento. Isso é muito bom. Pois é, eu gosto muito de divulgar esse trabalho, não é porque é o que eu faço, mas porque eu, enquanto advogado, olho para a investigação defensiva e vejo uma luz, uma esperança, né, de encontrar mais informações que vão ajudar a defesa. Porque se a gente ficar reativo no processo, né, a doutora Luísa Drummond, uma colega do Espírito Santo, ela fala, hoje os processos, ela trabalha muito com dosimetria, tem um curso de dosimetria. Por quê? Por que ela se dá tão bem? Hoje os processos condenam, e muitas vezes você não consegue sair da condenação, mas você consegue fazer a impugnação da dosimetria, por exemplo, diminuir a pena ali ao mínimo possível, juridicamente viável, né? E aí a gente conversou sobre a investigação defensiva, inclusive, como reflexo na dosimetria, né? A gente pode fazer investigação para constituir ou contrariar elementos que são utilizados na valoração da dosimetria. A personalidade do réu. Você faz investigação defensiva, eu pego o laudo do psicólogo sobre a personalidade do réu. É uma prova técnica, né? Você pode dizer, por exemplo, que faz ali uma declaração do réu falando sobre como ele está arrependido, né? Então a gente tem ali uma coisa que também pode influenciar na dosimetria. Você pode também pegar depoimento de pessoas, aquelas testemunhas que muitos advogados usam ainda hoje, as testemunhas de conduta, né? Abonatórias, né? Abonatórias, e jogam dentro da investigação defensiva. O juiz, ele não quer saber disso, acaba também a gente desperdiçando testemunha quando a gente precisa se reorganizar. Pô, só posso utilizar 5 testemunhas, só posso utilizar 8. Pô, usa essas abonatórias na investigação defensiva. Sim, então, sim. Eu teve situação já que perfilamento, caso de abuso, mas o réu não é um predador, ele não tem perfil de predador. Um parecer técnico de um especialista na área fazendo análise. O perito Rogério Pereira, que é membro da comissão, nossa, hoje aqui consultor, experiente, o que ele faz? Ele ouve várias pessoas que tenham ligação com o cidadão, faz a oitiva, faz a análise, e daí com base nessa oitiva das partes, houve familiares também, sim, mas de uma forma buscando a conotação psicológica, ele demonstra para o juiz que o cidadão não tem sequer resquícios de ser um predador. Então, só aquilo ali vai absolver? Não, mas vai pesar na hora do juiz botar a caneta, né? E os juízes, pelo que eu tenho visto, eles têm gostado disso, de ter mais informações por parte da defesa, provas produzidas por parte da defesa, porque eles veem que a balança eles conseguem analisar melhor do que só acusação, só acusação, só acusação, e nós replicando como advogados as peças e os documentos. A gente está fazendo contraprovas, né? Provas contrárias, provas que descredibilizam a própria prova do Ministério Público, né? É verdade. E assim, não é culpar nenhum Instituto Geral de Perícia, nenhum GAECO, um policial, não é, eles têm muito serviço, têm muito trabalho, e muitas vezes não conseguem dar a atenção necessária para um processo. E nós, advogados, fazendo uma boa investigação defensiva, a gente consegue contribuir, muitas vezes, para tirar aquela dúvida do processo, para eles não acusarem injustamente alguém, ou também, muitas vezes, para poderem acusar aquela pessoa com bastante subsídio, né? Com propriedade. Eu tenho feito, por exemplo, em casos que envolvem sistema de vigilância, eu tenho notificado o local com a vigilância, pedindo para eles preservar a imagem
E daí pedido ao delegado, ao juiz, ao Ministério Público para que solicitem, para fazer a extração de forma correta, através de polícia científica, porque muitas vezes os fatos acontecem, passam, a câmera, o sistema de vigilância ele grava em cima, e daí se perde uma prova. Daí o advogado vai vir lá e apresentar a perda de uma chance. Mas ele tentou aquela chance? E isso é o quê? Se ele fez a notificação para o dono do sistema de vigilância, ele tentou. Pois é. Se ele pediu para o judiciário, ele tentou. E daí sim, está escancarada uma perda de uma chance, né? É uma forma de investigar também. De tudo que você falou, a gente tira uma conclusão. A investigação defensiva tira do advogado aquela coisa de ficar só na retórica. Ah, eu perdi uma chance. Perdeu como? Né? A diligência comprova que você de fato perdeu porque você se esforçou para aquilo. E já não estava sob seu controle. Né? Ah, o meu cliente ele não é predador sexual. Tá, mas isso é você que está falando. Né? Eu preciso, o juiz, o advogado, ele precisa entender, tanto defensivo ou não, que o juiz ele precisa de evidência. E quando a gente começa a trabalhar com investigação defensiva, a gente, de certa forma, se solidariza com o juiz, a gente se sente mais na pele dele. Ele falou, não estou convencido disso. A gente acha um elemento ainda é circunstancial, precisa de mais. Então, a gente começa a analisar mais como um juiz. E o bom investigador, eu falo, ele tem que ter a visão do advogado, que é a visão da defesa, a visão de produzir as provas em favor, mas ele tem que ter a visão também do policial, que é aquela visão mais de inquisição mesmo, de encontrar, de buscar, de confirmar, de apontar o dedo. E ele tem que ter também a postura de Ministério Público, né, ali de acusação, de acusador, de confrontar aqueles documentos que nós mesmos estamos produzindo, falar, olha, isso aqui vai ser válido? O que o promotor pode apontar nisso aqui? Não, o promotor vai dizer isso, não, mas isso eu posso contestar com isso. Não, o promotor pode questionar a cadeia de custódia, mas não é obrigação minha com a defesa. Né? Ah, beleza, e depois como juiz, olha para tudo aquilo, eu como juiz, aceitaria? Tá bom para mim? Comprova mesmo alguma coisa? Então, o advogado, o bom, e a gente vai adquirindo isso com o tempo, não tem jeito, né? Não é com... A tarimba vem com o tempo. Não é rápido. A minha primeira investigação defensiva, na verdade, foi corporativa. Comecei na investigação corporativa, porque eu também tenho certificação em compliance, anticorrupção. E eu me apaixonei perdidamente por investigar. Eu estava ali na sala, coloquei a câmera para gravar, fizemos a inquirição, descobrimos uma fraude de quase $500 mil dentro de uma empresa privada. Uma fraude por causa de um gráfico que mostrava o aumento substancial do consumo de combustível pela empresa. Uma empresa que tinha uma frota, né? E o combustível aumentou demais em comparação com o ano anterior. Por quê? Porque vinha acompanhando e depois destacou. Em litragem. Em litragem, muita. Porque em valores a gente sabe que de um ano para o outro muda muito. Né? Não, mas assim, foi comparação em litragem. E, na verdade, em gastos do cartão. Do cartão, era um cartão... Tem umas operadoras que você, tipo aquele sem parar e tal, eles oferecem esse serviço. Você vai abastecendo, no final do mês você paga a conta. Sim. E aí a gente descobriu que tinha uma fraude de um funcionário da empresa com a investigação corporativa. A fraude de um funcionário da empresa com o funcionário do posto de gasolina. Eles entregaram o cartão previamente, né? O funcionário do posto, ele, quando alguém pagava em dinheiro, ele passava o cartão da empresa e embolsava o dinheiro. Então, você pagou R$200 de combustível, eu embolso 200, passo 200. Na contabilidade do posto vai fechar 200. Saiu 200 litros da bomba. E entrou R$200 no cartão. Então, ninguém perceberia a fraude. Mas, como, graças a Deus, esse empresário de muita qualidade, ele gosta muito de dados, eu gosto também muito de dados, a gente se deu muito bem por isso. Ele verificou isso e falou, tem que investigar isso aqui, vamos descobrir o que aconteceu. A gente descobriu, final das contas, funcionário demitido com justa causa. Descobrimos a origem da fraude, que era o ex-funcionário, e esse ex-funcionário tinha ação trabalhista contra a empresa, já um documento para impugnar as testemunhas dele lá, e também o que ele pedia na ação trabalhista. E conseguimos, desses 500 mil, quase 500 mil, 300 mil reais de ressarcimento da empresa operadora da questão ali, porque no contrato tinha uma cláusula que até os 3 meses para trás,
a partir do momento da descoberta, eles reembolsavam, né? Aí ficou alguns meses para fora e pode procurar judicialmente. Então, olha o valor de uma investigação para a empresa. Nós, e outra coisa, descobrimos que esse funcionário tinha uma irmã na empresa, dado que a empresa não tinha, né? Tudo bem que se eu faria, a empresa não tinha compliance, né? Que já era grande o suficiente para ter. Mas com a investigação a gente descobre e as coisas vão se encaixando, as evidências vão aparecendo. Demissão com justa causa, uso na ação trabalhista, ressarcimento administrativo e a possibilidade do ressarcimento civil, né, com uma investigação. Mas é claro que, nesse ponto, veja que essa investigação corporativa, ela aplica uma sanção. Quando a gente aplica uma sanção, eu defendo que a gente tem que ter o contraditório e ampla defesa. Eu defendo que quando a gente vai usar isso para notícia-crime, tem que ter a cadeia de custódia. Porque depois quem vai usar isso? A promotoria, né? Então, a investigação defensiva, quando a gente utiliza ali a possibilidade de se substituir em algum momento na figura do acusador, nós temos os mesmos rigores do acusador. Sim, processo penal. Concordo. Mas eu, até no crime, na defesa, eu também atuo mantendo a cadeia de custódia. Eu trabalho com alguns peritos, e esses peritos que eu trabalho, eu exijo que eles cumpram a cadeia de custódia. Eu também. Até o e-mail que eu envio para eles, com o material para eles analisarem, eu peço para eles certificar a cadeia de custódia, que receberem data tal, tirarem o hash, fazerem desde ali não, eles receberam a prova direto da delegacia, eu recebi o e-mail da delegacia. Eu reencaminho para eles o e-mail da delegacia com toda a documentação e a partir dali eles fazem a análise. Sim. Né? Vão analisar um documento que está dentro dos autos. Eu passo o número do processo, a chave de acesso, eles certificam lá que eles receberam em data tal, se foi via WhatsApp, se foi via e-mail, a chave do processo e a mim. Aí acessam, fazem uma cadeia de custódia do download daquilo lá para daí analisar a prova, o material. Dessa forma que eu tenho exigido, inclusive. Não quero em momento algum ser refutado dizendo que a prova não é válida por falta de uma cadeia de custódia por parte da produção dela. Eu tomo esses cuidados também, né? Gosto muito de fazer isso porque quando a gente trabalha com dados assim, na investigação, a gente começa a gostar muito de dados. A gente começa a gostar de ordem e organização. Isso também facilita muito a leitura do juiz daquele documento, daquele inquérito, porque ele tem um formato cronológico muito parecido com o inquérito policial. Eu, pelo menos, tento espelhar ao máximo o inquérito da Polícia Civil, porque é um formato conhecido, é um formato mais fácil de digerir intelectualmente para uma pessoa que vai ter o contato a primeira vez. Mas eu sempre deixo claro, gente, cadeia de custódia é obrigação da acusação. Da acusação. Por quê? A minha preocupação, e aí a gente fala de futuro, é que isso se volte contra a gente. Porque o Ministério Público, Polícia Judiciária, Polícia Federal, enfim, eles têm obrigações com a ISO 27037, com as ISOs, com as regras do Ministério da Justiça, com os procedimentos operacionais padrões, mas nós não, nós somos defesa, nós podemos utilizar inclusive provas ilícitas se for para beneficiar. A gente não pode produzir prova ilícita, tá, investigadores? Não verdade. Produzir, o advogado não pode produzir provas ilícitas, ele pode utilizar, são coisas totalmente diferentes, né? Verdade. Não invadam o computador de ninguém. E aí, por que eu tenho essa preocupação? Porque eu tive uma experiência negativa, né? Nas alegações finais, olha que loucura. Havia acusação de violação de medida protetiva porque o sujeito supostamente tinha enviado uma mensagem ameaçando a mulher logo após sair da cadeia da prisão preventiva de um descumprimento que ele nem tinha feito, que ele foi solto porque ele não sabia das medidas. Bom, eu pedi os metadados do Instagram desse cliente e encontrei a localização precisa. Não foi eu que disse, o Instagram que me disse a localização precisa na casa dela, no momento em que ele estava preso, em que ela já tinha ciência que ele ia sair. Ou seja, alguém da casa dela, que é até onde eu posso dizer, não pode dizer que é ela, eu não tenho certeza. Né? E esse é o cuidado da investigação. A gente não pode complementar as lacunas com retórica. O advogado pode, na ação,
O advogado pode pegar a nossa investigação defensiva e complementar as nossas lacunas com a retórica dele. Mas a gente não tem retórica na investigação. Não. A investigação O ela investigador não. tem evidências. Então, como eu fui o próprio advogado nesse caso, eu preenchi essas lacunas com a retórica. Foi acessado da casa dela, pouco antes. Houve a pesquisa do nome dela, dessa conta dele, enquanto ele estava preso. Entende? E aí, algumas horas depois, em que ele não tinha ainda o acesso ao telefone, houve uma mensagem da ameaça, com português completo. Até isso é interessante. Ele escreve igual um animal. Escreve muito mal. É difícil você entender o que ele escreveu, aqueles dialetos, né? Sim. E as coisas que tinham na ameaça tinha acento nas palavras. Coisa rebuscada demais para ele. Então, a gente juntou isso, essa diligência, a gente confirmou, cruzou o endereço da localização precisa do Instagram com o endereço do boletim fornecido por ela, com o endereço da qualificação dela. E na audiência de instrução, o companheiro dela, dessa mulher, confirmou que eles estavam na casa dela naquele dia. Ele e ela, né? Apesar dela ter negado. Mas enfim, olha que interessante. A gente tem várias coisas colidindo para essa evidência. E nas alegações finais, sabe o que o Ministério Público disse? Que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações. E daí? Você entende? A minha preocupação é essa. Porque, calma lá. A gente já vive uma situação da injustiça epistêmica, mais um nome legal que a gente tem para falar sobre como a gente é esculhambado nos processos, né? A gente já vive a situação. Agora, eu tenho que provar a inocência do meu cliente? Tudo bem que não é pra gente ficar inerte, mas eu tenho que provar, o negócio inverteu. Eu fiquei analisando aquilo uns 30 minutos antes de digerir. Falei, gente, como é que eu tenho que me desincumbir de provar que meu cliente é inocente? Eu, na verdade, estou provando que existe uma dúvida mais do que razoável de que aquela mensagem foi fraudada, do que aquela mensagem não foi enviada de fato. E, além disso, não tinha cadeia de custódia. Eu acho que você chegou a periciar preliminarmente. Eu estou lembrando que eu te enviei a mensagem. Você falou, olha, tem evidências aqui, mas aí tem que ter uma perícia. Enfim, meu cliente não tinha dinheiro, né? E é a coisa que acontece, ó. Eu dei a ele a oportunidade dele pagar um perito. O doutor, como bom perito em fotografia que já evidenciou ali algumas circunstâncias, mas o cliente, infelizmente, não teve caixa para isso. E esse print veio no processo enviado por ela, tem a certidão lá. A Polícia Civil falou isso. Mais uma coisa que da cadeia de custódia digital. E esse caso agora a gente vai para um RESP no STJ, porque em segunda instância foi mantido também. Então você entende? A minha preocupação eles vão começar a perder, e vão começar a perder muito, principalmente com advogados que fazem corretamente, que documentam tudo bonitinho. Você não vai ter o que impugnar. Tá correto, né? Você às vezes não vai discordar por ofício, né? Mas você no seu âmago sabe que aquilo está certo. É igual quando a gente sabe que o cliente está numa situação muito, muito ruim, a gente sabe que ele está certo, mas por amor ao debate, pela profissão, pela lealdade ao cliente, a gente tem que impugnar, né? Então, a minha preocupação é isso se voltar contra a gente. A cadeia de custódia, principalmente, que é o tema mais em voga. Então, sempre faço questão de falar, você não tem obrigação de cadeia de custódia, a não ser que vá usar numa investigação corporativa, que aplica uma sanção e pode ser utilizado posteriormente criminal, ou queixa-crime, notícia-crime. Sim. Mas eu preservo do meu, porque também. Fica lindo, fica bonito demais. Fica muito bonito. Doutor Ângelo, só tenho a agradecer por estar aqui com a gente nessa data e nos contribuindo com o seu conhecimento, com a sua experiência no dia a dia, né? E é isso, é o advogado de pé na rua, né? Que trabalha, busca trazer o conhecimento, busca fazer a prova de forma legal, íntegra, para que o judiciário, as forças de segurança possam também analisar e trabalhar também com essa prova, né? Muito obrigado pela presença e trago aí para o nosso finalmente, então, das conclusões aí, se o colega tiver mais alguma coisa para falar. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui em Florianópolis, cidade linda, maravilhosa, pessoas super agradáveis, né? Tô muito ansioso pro nosso evento, que é o primeiro seminário, né? Tô muito feliz também de ser convidado para participar. E eu gostaria de finalizar falando o seguinte,
vocês que talvez gostam de ver filmes, séries, né? Tem uma série de livros e filmes que é o The Lincoln Lawyer. No Brasil é O Poder e a Lei. Você pode ver no livro, você pode ver no filme, tá na Amazon Prime, eu acho, com aquele Matthew McConaughey, que é do Interestelar, ator excelente, que é um ótimo filme, inclusive. Ou na série da Netflix, você vai ver que a primeira coisa que ele faz, quando ele é contratado, ele fala, os honorários do meu investigador é tanto. E você vê que no desenvolvimento da série, do filme e dos livros, são 6 livros, em todos os casos, o investigador traz os elementos para ele encontrar. Então, a gente tem que replicar isso aqui no Brasil. Porque a literatura ali, é claro que é lúdica e tal, mas ela conta a história, né, de uma cultura de bons advogados criminalistas que investigam com estratégia, que tem investigadores. Então, quanto mais a gente trouxer isso para o Brasil, mais a gente vai ter resultados melhores, a gente vai ter uma justiça melhor de fato. A gente vai dar para o juiz segurança para decidir. Olha que o juiz, às vezes, ele decide ali por causa de um costume que ele já tem os precedentes dele, daquele tipo. Mas quando você traz contra-informações, você está dando para o juiz a segurança para aquela absolvição. O juiz também quer botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Sim. Né? Então, quando ele tem ali, ufa, o cara realmente é inocente, ou essa dúvida aqui é muito grave, não tem como transpor ela, vamos absolver esse cara. Ou vamos desclassificar, enfim, dependendo de qual for a intenção. Então, não deixem de usar a investigação defensiva, não deixem o seu cliente sem saber dessa possibilidade, porque muitas vezes ele está disposto a fazer, e para o advogado é a melhor coisa que ele tem. Os advogados que a gente faz investigação defensiva, né, eles se reclinam na cadeira e falam, tem alguém trabalhando para mim, vou chegar, só vou esquematizar aqui e certo para a defesa. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Doutor Ângelo, o podcast Papo de Investigação é um projeto da Comissão de Investigação Defensiva, foi criado nesse ano de 2026 pelos membros da comissão, idealizado, aprovado pela diretoria da OAB, o doutor Juliano Mandelli e toda a equipe, sempre tem nos apoiado na comissão. E eu gostaria de deixar para o amigo uma lembrança da comissão, né, do podcast. Tem uma mensagem aí, uma frase bem interessante. Olha. Que é para o amigo: a verdade precisa ser contada. Isso aí. Isso. Maravilha, muito obrigado, fico muito feliz.